No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um clone do Google Docs utilizando React, MongoDB, Node.js e Quill. A aplicação que nós vamos estar criando é semelhante ao Google Docs, então à medida que eu vou digitando textos aqui no meu editor, ele é atualizado dinamicamente para todos os demais usuários que estão acessando este mesmo documento. Claro que aqui para facilitar eu estou utilizando duas janelas em navegadores diferentes, uma no Chrome e outra no Firefox. Poderia ser duas no Chrome também, não teria problema, mas apenas para demonstrar essa funcionalidade. Nós vamos ver que em menos de 30 minutos nós conseguimos construir essa aplicação. Primeiramente nós vamos configurar o nosso banco de dados, MongoDB, na nuvem. Depois eu vou estar fazendo o código do back-end e por fim vamos estar fazendo o front-end, criando um componente utilizando o React na versão 19. Então vamos para o vídeo. Vamos configurar o nosso banco de dados para armazenar os documentos que vamos estar salvando. Para isso eu vim aqui no mongodb.com. Se você não tem conta ainda, vamos fazer da seguinte forma. Eu vou entrar aqui no Try Free e vamos nos registrar. Eu vou me registrar com o meu próprio e-mail do Google. Basta clicar aqui, vou escolher aqui o meu e-mail, basta continuar, vamos aceitar aqui os termos de serviço e a privacidade, submeter. Se você já tem uma conta, é só se logar nela que vamos seguir os próximos passos. Aqui ele vai pedir qual é o objetivo principal, no meu caso aqui, eu vou colocar que eu quero aprender o MongoDB, há quanto tempo eu estou desenvolvendo no MongoDB, que vocês podem escolher a melhor opção. Eu vou colocar aqui de 1 a 6 meses, mas não faz diferença aqui para o nosso projeto. Então ele vai perguntar aqui qual a linguagem de programação que nós vamos estar utilizando. No nosso caso aqui, então, vamos colocar JavaScript, Node.js. Que tipos de dados nós vamos estar utilizando para armazenar. Vou colocar essa opção Customer User Profile Data. Podemos ver essa pergunta seguinte aqui, se a nossa aplicação ela vai incluir alguma dessas arquiteturas. Vou marcar Not Sure None também e vamos finalizar. Então aqui muito importante, nós temos que escolher a opção Free, para não precisarmos pagar nada. Então eu vou marcar aqui o Free, podemos deixar o resto tudo no padrão, ele vai criar aqui as configurações, esse nome aqui vocês podem mudar, mas eu vou deixar tudo no padrão. Aqui a região, nós vamos estar utilizando o default também, São Paulo, ele pegou a mais próxima. E vamos então criar o nosso deployment. Agora o que nós temos que fazer aqui é pegar a nossa senha de acesso então ao nosso banco de dados que estamos criando. Eu vou esconder algumas informações aqui com o meu IP, minha senha e meu usuário, mas vocês podem copiar então aqui o nome do usuário e a senha. Deixem copiado aqui num arquivo à parte para não esquecer. Antes de escolher o método de conexão, eu tenho que criar o meu usuário. O usuário foi criado com sucesso, agora vamos criar aqui a nossa conexão. Então eu quero utilizar o Node.js para conectar nesse banco de dados aqui. Então essa primeira opção aqui, Drivers, Node.js, essa opção padrão aqui também. E podemos marcar aqui o Done. Vemos que o nosso cluster está sendo criado, temos que aguardar um pouco. O nosso cluster, então, foi criado com sucesso. Agora nós vamos precisar pegar a nossa connection string, que vamos estar utilizando lá no Node.js. Então, eu clico aqui no Get Connection String e temos aqui, então, a nossa string de conexão. Eu preciso copiar ela, depois nós vamos colocar no nosso código. Por enquanto, eu vou deixar ela aqui num arquivo, para depois colocarmos lá no nosso Visual Studio Code. Lembrando que aqui nós temos que substituir a senha com a senha que nós anotamos anteriormente. E depois aqui também nós vamos estar, antes aqui da barra e do ponto de interrogação, nós vamos estar especificando o nome do banco de dados que vamos utilizar para armazenar os documentos. Então aqui está feito. Ele cria aqui um sample dataset, nós não vamos utilizar, mas enquanto ele faz essa criação eu posso vir aqui no meu Network Access. Eu tenho que liberar o acesso para qualquer computador, para não ficar restrito ao meu IP aqui que eu estou escondendo. Então eu venho aqui no Add IP Address e boto aqui Allow Access from Anywhere e confirmo. Então aqui a parte da configuração do MongoDB aqui no serviço do Atlas na nuvem, ele está pronto. Nós podemos ver aqui em Database, nos clusters, podemos dar um Browse Collections. Ele cria por padrão aqui um banco de dados que ele chamou de Sample Mflix. Nós não precisamos
dele, então eu posso vir aqui apagar. Ele pede para confirmar o nome. Vamos apagar apenas para não ficar ocupando espaço sem necessidade. Então agora nós temos que apagar aqui ainda essa collection comments. De fato eu acho que ele não deixa apagar, então fica criado essa sample mflix, mas não tem problema que não vai nos atrapalhar. Nós vamos estar criando o nosso próprio banco de dados para armazenar os documentos. Então aqui nós já podemos fechar essa janela e vamos partir para a configuração do servidor. Eu vou criar aqui uma pasta para armazenar os arquivos do nosso projeto. Eu vou chamar ela de Google Docs. E aqui dentro dessa pasta eu vou criar outras duas. Uma pasta chamada Client. E vou criar outra pasta chamada Server. Eu vou abrir então essa pasta com o Visual Studio Code. E vamos então começar a configuração do nosso servidor. Aqui eu vou na minha pasta Server. Vamos rodar um npm init. Podemos aceitar aqui todo o padrão. Vai ser criado o nosso arquivo package.json. Vamos instalar as dependências que nós precisamos para o nosso servidor. No caso aqui vamos estar instalando o Socket.io, o Mongoose para fazer a configuração de acesso ao banco de dados do MongoDB e o .env. Então já estamos com os pacotes instalados. Nós vamos criar aqui uma pasta config no nosso servidor e dentro dela eu vou estar criando um arquivo chamado envvars.js. Então aqui esse arquivo ele vai ter as configurações do nosso servidor, a URL de conexão para o MongoDB e a porta que o nosso servidor vai estar rodando. Aqui eu vou mudar ela para 9000. Podemos salvar. Nessa mesma pasta eu vou criar outro arquivo, agora chamado de db.js. E aqui então eu vou estar importando o Mongoose e vamos então estar acessando o nosso MongoDB a partir então da nossa URL. Nós ainda vamos criar o nosso arquivo de configuração para armazenar então as nossas variáveis de ambiente. Então aqui na raiz do nosso server eu vou criar um arquivo chamado .env e aqui vamos colocar duas propriedades. A Mongo URI, que vai ser então a URL que nós criamos lá no site do MongoDB. Temos que trocar aqui para a URL correta. Temos também que substituir a senha. Então a senha também vocês devem ter copiado. E depois aqui entre a barra e o ponto de exclamação, nós temos que especificar o nome do nosso banco de dados que vamos estar utilizando. O nome da nossa coleção principal, no caso do MongoDB, são chamadas de collections. Então aqui eu vou chamar ela de mydocsdb. Então esse nome pode ser qualquer um que vocês desejarem. Então a configuração do nosso arquivo .env já está feita. Vamos começar a codificação do nosso servidor, propriamente dito, o index.js, que é o nosso arquivo que vai levantar o servidor do back-end. Vamos utilizar os imports que vão ser necessários. Inicialmente nós vamos estabelecer a conexão com o MongoDB. Para isso então vamos importar os arquivos envvars e db.js que nós criamos aqui na pasta config, a porta que está configurada lá no nosso env. E para colocar o nosso servidor no ar, vamos fazer uma instância do new server, port, e botar aqui a configuração do CORS. E para verificar então se a nossa conexão com o banco de dados está ok, lá no nosso db.js, nós criamos essa função assíncrona, que faz então a conexão lá com o MongoDB. Então se for com sucesso, vai aparecer essa mensagem MongoDB Connected, senão vai aparecer essa outra mensagem Error Connecting to MongoDB. Aqui no nosso package.json eu vou fazer apenas mais uma mudança. Eu vou colocar aqui que o type, nós vamos especificar ele para módulo. Então vamos salvar. Vou rodar aqui meu servidor. Então node index.js. Faltou importar aqui esse server. Nós temos, como nós vamos estar utilizando a biblioteca Socket.io, então faltou esse import aqui. Server from Socket.io. Então vamos rodar. E vemos aqui que estamos conectados no nosso banco de dados que criamos lá no nosso site do MongoDB. Vamos ver aqui no site do MongoDB, eu vou entrar com a minha conta. Então podemos ver aqui no nosso cluster que a conexão já foi estabelecida. Então agora eu vou criar o esquema do MongoDB, que vai definir então a nossa collection para armazenar os dados dos documentos. Então aqui na pasta server eu vou criar uma outra pasta chamada schema e aqui eu vou criar o arquivo document schema.js.
Então esse código aqui ele vai definir um modelo de documento para o MongoDB usando o Mongoose, que é uma biblioteca que facilita a interação com o banco de dados MongoDB em aplicações Node.js. Então eu importo a Mongoose e nós vamos definir o esquema. Então aqui eu estou definindo o meu document schema. Ele tem um ID, que é o identificador único. Ele é obrigatório, do tipo string. E ele vai representar o identificador único do documento. E esse ID ele vai ser utilizado então para buscar, editar e salvar os nossos documentos. Depois eu tenho aqui um outro campo, que é o data, que é o que vai armazenar o conteúdo do documento. Ele vai ser do tipo object, também vai ser obrigatório, e ele contém então todos os dados reais do documento, o texto ou a estrutura formatada do editor, e esse campo também vai armazenar todas as edições feitas pelos usuários. Então só lembrando que o MongoDB ele é um banco de dados NoSQL. Então esse campo data aqui ele pode conter inclusive um objeto JSON dinâmico. Então vamos criar o modelo do documento agora aqui embaixo. Essa linha de código aqui ela vai criar o modelo chamado document, com base então no esquema que criamos aqui em cima. Esse modelo então ele vai representar a coleção documents no MongoDB. O MongoDB por padrão ele coloca no plural o nome automaticamente. Então nós vamos ter lá no nosso banco, quando começarmos a criar, vamos ter uma coleção chamada documents. Então agora a gente pode usar esse document para criar, buscar, atualizar e deletar documentos lá no banco de dados. Por fim, o que falta fazer neste arquivo é exportar então o document, tornando esse modelo disponível para os outros arquivos do nosso projeto. Agora o nosso próximo passo, eu vou voltar aqui no meu index.js, que é o nosso servidor, e nós vamos fazer a manipulação das conexões WebSocket. Então para isso eu vou botar um io.on connection. Então aqui neste caso, nós temos que esse evento connection ele é disparado quando um novo cliente se conecta ao servidor. E esse socket ele vai representar a conexão individual do cliente. Então agora nós vamos definir alguns eventos que serão escutados. Por exemplo, eu vou estar criando aqui um getDocument. Então esse getDocument ele vai ser quando o cliente solicita um documento. Então o servidor, neste caso aqui, ele vai ter algumas tarefas que ele tem que fazer. Então ele vai buscar o documento no banco de dados, utilizando essa getDocument, que nós vamos definir mais adiante. Ele vai adicionar o socket do usuário em uma sala, que nós chamamos WebSocket, que é esse comando join, com o document ID. Então, lembrando que aqui nesse getDocument nós vamos estar passando o ID do documento que nós queremos recuperar. Então ele recupera lá do banco e faz esse join aqui. Então cada documento ele tem uma sala única, permitindo que vários usuários colaborem no mesmo documento. Então ao final aqui nós vamos estar gerando um evento chamado loadDocument, que vai ser enviado então para o cliente. O cliente vai receber os dados do documento e vai carregá-la na interface. Então esse é o nosso getDocument. Nós precisamos agora de um outro evento para ficar escutando as mudanças e enviar elas para outros usuários. Então nós podemos criar onSendChanges. Esse nome pode ser qualquer outro, eu achei mais adequado utilizar getDocument, loadDocument e sendChanges, onde nós vamos mandar o delta da alteração. Então ele vai ser sempre disparado lá pelo cliente com as mudanças, que é apenas o que mudou. E o servidor, então, ele vai retransmitir todas essas mudanças para os outros clientes que estiverem conectados nessa mesma sala aqui que nós definimos através do Document ID. Então ele faz isso através do broadcast para esse Document ID e vai emitir esse evento Receive Changes. E também precisamos ter um outro evento para salvar o documento periodicamente. Nós podemos criar um Save Document. Então, quando o cliente quer salvar o documento, ele vai disparar esse evento aqui, com os dados então que ele quer salvar. O servidor, então, ele vai atualizar o banco de dados, chamando esse método que nós vamos criar na sequência, o updateDocument, para aquele documento específico e com os dados que devem ser salvos. Isso garante, então, que o documento seja salvo de forma periódica e automaticamente. Então agora nós precisamos criar essas funções getDocument e updateDocument. Então para isso nós vamos criar uma outra pasta aqui que eu vou chamar ela de controller. E dentro dela vamos criar o arquivo document-controller.js. Basicamente o que esse código que nós vamos escrever vai fazer, ele vai ser então responsável por manipular os documentos no banco de dados MongoDB. Ele vai utilizar o nosso modelo que nós criamos aqui no nosso esquema para buscar e atualizar os dados.
Então, para isso, inicialmente eu preciso fazer um import do meu documento, lá do meu Document Schema, e vamos implementar a função getDocument, que ela vai servir para buscar ou criar um documento. O que essa função aqui faz? Ela recebe um ID do documento como argumento, verifica que se o ID é nulo, se for, ele retorna imediatamente sem fazer nada. Ele tenta encontrar aqui na linha seguinte o documento no banco de dados pelo ID, usando o document.findById, que é um método lá do nosso Mongoose. Se o documento existir, ele vai ser retornado. Então, essa linha de baixo aqui. Caso contrário, ele vai ser criado automaticamente através do método create. Então, ele vai ser criado no banco de dados com o ID que foi fornecido e com os dados inicialmente vazios. Então, essa função ela é importante porque ela garante que sempre haverá um documento válido para o editor carregar e evita erros caso o usuário acesse um documento que ainda não existe. Também facilita a colaboração. Se um usuário acessa um documento compartilhado por outro, ele sempre verá a versão mais recente. Agora nós temos que implementar a outra função, que é do updateDocument, que vai então atualizar o documento. Ela vai receber um ID e os dados atualizados como parâmetros. Então ela vai buscar e atualizar o documento no banco de dados usando o findById and update. Então isso vai alterar o conteúdo, o data do documento com um novo texto vindo lá do editor do nosso front-end. Então primeiro nós estamos preparando todo o nosso back-end do nosso clone do Google Docs para depois então entrarmos no front-end. E vai retornar então esse documento atualizado. Então aqui nós já podemos salvar esse arquivo e não podemos esquecer de voltar aqui no index. Nós temos que importar essas funções getDocument e updateDocument aqui nos nossos imports. Então com isso nós concluímos a parte do back-end, são esses arquivos aqui que nós precisamos. Eu vou parar aqui meu servidor, vou rodar ele novamente, apenas para ver se não temos nenhum erro. E ele já está pronto então para ser utilizado pelo front-end. Vamos criar a nossa aplicação React, eu vou usar o comando npx create-react-app e vou chamar ela de Google Docs Clone. Então aqui vamos marcar que queremos continuar. E ele vai proceder então com a instalação de todos os scripts necessários. Então temos a nossa aplicação criada. Nós podemos fechar todos esses arquivos agora aqui do server e vamos ficar trabalhando na parte client. Eu vou dar um cd Google Docs Clone e aqui eu vou instalar umas outras bibliotecas que será necessário. Nós precisamos do Socket.io Client para fazer a comunicação com o nosso servidor. Também vamos precisar do Quill e do UUID. Então, para isso eu rodo esse npm install, Socket.io Client, o Quill. Eu vou precisar dessas outras dependências aqui, vamos instalar. E com isso vamos estar prontos então para começar a codificação do nosso componente do editor. Lembrando que o editor que nós vamos estar utilizando é esse Quill.js. Ele é um editor free, open source, WYSIWYG. Eu escolhi esse editor por ele ser facilmente integrável então com o React. Então aqui nós temos o nosso package.json com todas as dependências. Temos a aplicação template criada aqui do React. Então vamos começar a criação do nosso componente. Aqui na pasta src eu vou criar uma pasta chamada component e dentro dela eu vou criar o meu editor.jsx. Então aqui vamos fazer as importações necessárias. Então aqui eu estou utilizando a diretiva useClient, que ela indica que esse componente então ela deve ser renderizado no cliente e não no servidor. Isso vai ser necessário porque nós estamos usando eventos do navegador, como WebSockets e manipulação do DOM, com o uso do useref, que nós vamos ver na sequência. E o Quill.js ele é uma biblioteca que só funciona no lado client. Então esse editor que nós estamos utilizando, ele não tem uma correspondência no lado servidor. E o WebSockets, o Socket.io Client, só podem ser manipulados no navegador também. Então essas importações aqui eu estou usando o useEffect, useState e useRef, são os hooks do React utilizados então para manipular estado e referência no DOM. O Quill vai ser o nosso editor, então aqui estou também aplicando o tema snow.css, é um dos temas disponíveis para esse editor, o Socket.io.client e o use paramos, então, que vai obter o ID do documento da URL. Então, cada documento ele vai ter um identificador único que vamos pegar da URL.
Então eu vou definir aqui o meu componente, ele vai estar com um fundo cinza. E o próximo passo aqui é definir então as ferramentas disponíveis na toolbar do nosso editor. Então para isso eu coloco essas opções aqui, isso tudo está na documentação do próprio Quill.js, eu não vou entrar em detalhes aqui, vocês podem consultar essa documentação facilmente no site Quill.js. Então, basicamente o que faz isso aqui é definir quais as ferramentas vão estar disponíveis no editor, como bold, itálico, etc. Para adiantar um pouco aqui o nosso vídeo, eu vou colocar todo o código do editor, mas vamos explicar ele linha a linha. Então aqui eu criei o meu const editor e estou então utilizando aqui o socket e o setSocket, que vai ser então o estado que vai armazenar a nossa conexão utilizando o useState. Então ele armazena a conexão do WebSocket. Pois o Quill.ref, nós temos então uma referência ao editor no Quill. Esse container ref, então, ele vai fazer uma referência ao elemento HTML onde o Quill será inserido. Então, novamente, aqui na documentação, ele ensina a forma que nós podemos utilizar esse editor. O exemplo aqui da página, ele está inserindo o editor dentro de uma div cujo ID é o editor. Então aqui nós estamos fazendo uma referência então para o container do nosso editor. Então ele vai obter o ID do documento através da URL. Aqui, como nós vamos estar rodando o nosso servidor e o cliente na mesma máquina, eu estou utilizando o localhost. Então aqui esse useEffect ele vai executar essa conexão apenas uma única vez. E quando o componente ele é desmontado, então a conexão ela vai ser fechada, então através do disconnect. Depois aqui nesse próximo useEffect eu vou estar então inicializando o editor do Quill. Esse editor então ele só vai ser inicializado quando nós tivermos uma container ref disponível. Nós temos o tema Snow, que vai definir o estilo visual do Quill. Inicialmente o editor ele vai estar desabilitado através desse método disable, até que o documento seja carregado. Enquanto o usuário acessa uma URL com um novo documento, ou quando for carregar um documento, vai aparecer essa mensagem Load the document. E aí o usuário ele não vai poder interagir então com o documento ainda. E quando a instância então estiver definida, nós vamos atribuir aqui para o quillref.current. Agora nós temos que detectar as alterações do usuário e enviar para o servidor. Então nós fazemos isso nesse próximo useEffect. Esse text change aqui ele é responsável por detectar as alterações no texto no nosso editor. Então aqui, se a alteração ela é feita pelo usuário, nós vamos emitir um send change lá para o servidor, passando o delta então da alteração no texto. Então lembrando que lá no nosso servidor nós vamos estar escutando por esse send change. Nós temos ele aqui, que vai enviar então as mudanças para todos que estiverem com o documento aberto ao mesmo tempo. E aqui, quando o componente ele for desmontado, nós vamos estar também removendo o evento text change do nosso editor. Nós temos que também receber as alterações dos outros usuários. Então, aqui nesse próximo useEffect, o servidor ele vai enviar as alterações para todos os usuários através então do receive changes. Então nós estamos escutando esse receive changes e vamos então chamar esse random receive change, que vai atualizar então o conteúdo do nosso editor através do delta, então apenas com as mudanças que forem sendo recebidas aos poucos. E depois nós temos um outro aqui que vai fazer então a carga do documento do servidor. Então quando o servidor ele responde aqui com o nosso load document, o documento ele vai ser carregado e o editor vai ser habilitado. Então somente quando recebermos esse evento load document é que vamos habilitar o editor para que o usuário possa fazer as suas alterações. E aqui nós estamos emitindo um get document para pegar então o documento do servidor. Por fim, aqui eu estou salvando o documento no servidor a cada 2 segundos. Então o código para fazer esse salvamento está aqui no setInterval. Nós vamos estar emitindo um save document lá para o servidor, que vai então atualizar o nosso documento lá no banco de dados, com o conteúdo então que está sendo editado no momento. E esse clear interval ele vai garantir então que o intervalo ele seja interrompido quando o componente então for desmontado. E por fim, então, vamos renderizar o nosso componente.
O box ele vai conter o editor do Quill, propriamente dito, e esse container ref, então, é onde o Quill será montado. Agora nós temos apenas que criar essas classes do nosso CSS. Também não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre o CSS. Vamos apenas colocar aqui, então, a classe container, que vai ter, então, o nosso editor, propriamente dito. Vai ser uma folha para o usuário digitar o seu texto. E aqui nós estamos customizando a posição da barra de ferramentas do editor. Então podemos salvar essa mudança aqui dos estilos na app.css. E por fim, aqui no app.js, ele é o componente principal da aplicação, ele vai definir o roteamento então para os documentos. Então nós podemos colocar o código dele aqui. Basicamente aqui nós temos duas rotas. Nós temos essa rota aqui que é a barra, ela vai criar um documento único. Então quando o usuário acessa o nosso localhost, apenas sem informar nenhum documento, ele vai ser automaticamente redirecionado então para esse docs/id, onde esse ID é um identificador único e ele vai ser gerado então por este método aqui, o ID. Isso garante então que cada usuário que acessa a página inicial da nossa aplicação seja enviado para um documento exclusivo. E essa segunda rota aqui, a docs/id, ela serve então para abrir o editor. Se o usuário ele acessar um documento existente, por exemplo, um docs/abc123 ou qualquer outra coisa, ele vai ser aberto o editor com o conteúdo do texto. E por fim, então, aqui estamos exportando o nosso documento. Aqui nós vamos também atualizar o nosso index.js. Esse arquivo index.js ele é o ponto de entrada da nossa aplicação React. Ele é responsável por inicializar o React e renderizar o componente raiz app dentro da nossa árvore DOM. Então aqui nós temos as importações necessárias. Nós estamos importando o React, que vai importar o núcleo do React necessário para utilizar o JSX. Depois nós temos o Create Root, que é a nova API introduzida no React 18 para a renderização. O index.ss contém os nossos estilos para a nossa página e vamos importar o componente raiz da aplicação. Aqui no container, nós estamos obtendo uma referência ao elemento root dentro do nosso index.html. Esse elemento ele serve como um ponto de montagem então, da aplicação React. E utilizamos o createRoot, que a partir do React 18, esse createRoot ele substitui o React DOM.render para melhorar a eficiência e permitir o modo concurrent rendering. Então ele permite que o React ele gerencie a renderização de forma mais eficiente, melhorando o desempenho e também a interatividade. O app aqui então vai renderizar o componente principal da aplicação, que está definido no nosso app.js, que então contém toda a lógica da aplicação. Então com isso nós já estamos com o nosso cliente feito também. Vamos colocar ele no ar para ver se está funcionando tudo de acordo. Vamos rodar aqui um npm start para iniciar o nosso cliente. E aqui temos o nosso editor criado. Então, como é o nosso primeiro acesso, nós estamos acessando esse documento com esse ID, que foi gerado lá pelo UUID, e podemos digitar um texto. Então, vou aumentar aqui um pouco o tamanho da fonte para enxergarmos melhor. Eu vou botar aqui, este é um clone do Google Docs utilizando React 19. Então, para vermos que isso realmente está funcionando em tempo real, eu vou colocar aqui uma outra janela. Vamos ajustar aqui o tamanho dessa aqui e eu vou abrir um outro navegador. Aqui eu estou utilizando o Chrome, agora eu vou abrir o Firefox apontando para esta mesma URL e vamos então acompanhar as mudanças ao mesmo tempo. Então, veja aqui, vou também aumentar um pouco a fonte. À medida que eu vou atualizando um documento, então teste 1, teste 2, veja que é atualizado tanto no um quanto no outro. Então essa funcionalidade aqui nós conseguimos fazer através do WebSockets. Então esse documento ele foi criado. Se nós formos consultar lá o nosso banco de dados, podemos ver que o nosso documento está armazenado aqui no nosso MongoDB. Então eu venho aqui no Clusters, dou um browse nas nossas collections e podemos ver aqui que nós temos o MyDocsDB, que foi o nome do banco de dados que eu criei. Aqui o Documents
E como nós queremos apenas um document, ele está aqui. Tem o ID, que é o ID que nós estamos acessando ele aqui. E os dados devem ter o texto, então, que nós digitamos. Então, aqui está todo o texto. Este é um clone do Google Docs, utilizando React. E ele vai, então, colocando aqui todos os atributos. Ele armazena um JSON. O QuillJS, então, ele devolve toda essa formatação num JSON. E nós estamos armazenando esse JSON aqui dentro do nosso banco de dados do MongoDB. Então vamos finalizando aqui o nosso vídeo, o nosso clone do Google Docs. Então, por favor, deixe um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.